Beleza. Estão me vendo direitinho? Tá tudo certo? Me ouvindo? Posso começar? Ih, parece que não. Ok. Sim. Oi, não ouvi. Aqui eu tô vendo. Aqui tudo ok, tudo ok. Ah, tá bom. Então vamos lá. Então eu vou iniciar com oração e a gente vai para o texto, tá bom? Me acompanhe. Deus querido e santo, muito obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesse final de semana, nesse final de dia, que também é o final de semana. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado paz, tranquilidade para vivermos esses dias que, no mundo, nesse mundo caótico, são tão difíceis. Te agradecemos pela tua palavra, te pedimos que ela nos instrua, nos oriente, mude a nossa vida, nos faça entender a tua vontade, os teus caminhos e como devemos nos portar. Cidadãos desse reino maravilhoso para o qual tu nos transportou, precisamos viver uma vida digna desse evangelho, dessa nova vida. Então nós te pedimos que nos ajude, Senhor. Nos abençoe nessa reunião, que a tua palavra seja exposta com fidelidade e que em tudo o Senhor nos guie pelo teu Espírito. No nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém. Gente, vamos lá iniciar então. Se der tudo certo aqui com o YouTube, aliás, com o OBS, pelo menos o vídeo vai estar gravado, já vai estar editado, é só eu jogar no YouTube depois. A gente vai iniciar então o último trecho aqui do capítulo 6 de Efésios, que é também o final do livro, dessa epístola, tão maravilhosa, tão perfeita. E aí eu vou ler aí do versículo 10 até o versículo 24, e depois a gente dá continuidade aqui nas explicações. Eu estou usando aqui na tela a versão NAA, tá? Nova Almeida Atualizada. Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Amém. Paulo vai encerrar agora a carta falando o último item, se é que eu posso falar assim, de qual que seria a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ele trata lá no capítulo 5, no verso 17, quando ele diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando ele fala isso, ele vai, elencar algumas coisas que são a vontade do Senhor. E aí ele começa falando, a primeira, não se embriaguem com vinho, e coloca um contraste, que seria a segunda orientação, que é deixem-se ir sendo cheios ou enchidos do Espírito. Então, qual é a vontade do Senhor? Primeiro, não se embriaguem com vinho. A gente falou sobre isso na reunião desse texto, falando sobre vícios, sobre as pessoas buscarem o preenchimento dos seus vazios
existenciais com coisas que não são o Senhor Jesus e, portanto, não preenchem, porque o único que tem prerrogativa para preencher vazios existenciais é o Senhor Jesus Cristo. É o que a nossa alma busca constantemente. E aí ele diz que, segundo a orientação, deixem-se ir sendo cheios do Espírito. E aí ele vai dizer como. Ele usa alguns tópicos aqui dizendo como que a gente pode fazer isso. E ele fala, falando, deixa eu ver aqui o texto rapidão, falando entre si com salmos, hinos e cânticos. Ele fala também cantando e louvando, dando graças a Deus, sendo grato, né? E sujeitando-vos uns aos outros. E a gente tratou sobre esse assunto nas últimas 2 reuniões. Primeiro, falando sobre a sujeição da mulher ao marido e do marido à mulher. Essa reunião não foi gravada, acabou dando um probleminha técnico aqui, eu não consegui ainda regravar, mas a qualquer momento aí eu posso soltar ela no YouTube depois. Vou tentar regravar. Na reunião da semana passada, falando sobre filhos e pais, e também sobre funcionários e patrões, servos e senhores. E aí ele encerra o assunto do segundo tópico, né, deixar e sendo cheio do Espírito, sujeitando-nos aos outros, e vem para o terceiro item, que é fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Então, a dinâmica do texto continua. Paulo está falando, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. E agora ele vai dizer o terceiro item do que seria, do que na verdade é a vontade do Senhor. E ele começa o texto que a gente vai trabalhar hoje, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu voltar aqui rapidão. Quando ele fala assim, no demais, irmãos meus, pode ser finalmente, concluindo, né, continuando, né? Nas outras coisas, nas demais coisas, vocês precisam se fortalecer. E aí, quando ele fala fortalecer, seria... Esse verbo, ele está, na verdade, na voz passiva no original. Aqui na NA foi traduzido fortalecer, é como se fosse uma ação que você faz. Mas no original está sede fortalecidos. É como se fosse uma coisa que é imposta ou colocada sobre você. A ação é executada e você recebe a ação. Sejam fortalecidos. Mas assim, apesar de... É interessante isso. Apesar de ser no modo passivo, em que você recebe a ação, está no imperativo. Então, existe, de certa forma, uma colaboração. Tá? No esquema da santificação, apesar de a justificação ser um ato exclusivo de Deus, a glorificação também é um ato exclusivo de Deus, a santificação é um ato exclusivo de Deus que tem impacto direto na nossa vida, que nós percebemos e que nós temos participação. Nós acabamos por fazer, por executar essa vontade. E aí, quando ele fala sede fortalecidos ou fortalecidos no Senhor, essa palavrinha traz essa conotação de que quem faz isso é Deus, nós dependemos dele para que isso aconteça, mas nós temos responsabilidade nesse aspecto. No Senhor, na força, quando ele fala fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, isso é um sentido de instrumentalidade, como se o próprio Senhor fosse o instrumento. Sejam fortalecidos pelo Senhor, pela força do seu poder. E a força do seu poder é uma expressãozinha que ele já usou aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios, lá no capítulo 1. Capítulo 1, verso 19, ele fala assim, vou pegar do 18. Ore também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aqui na NVI. Voltou? Voltou, né? Aqui na NVI está a poderosa força, mas a expressão não é a força do seu poder, é o seu poder forte, a sua força poderosa. Só um minutinho, gente, porque aqui está travando na minha gravação. Voltou. Alguém liga o microfone?
Ok. Vamos voltar aqui. Não, tem alguém no microfone ligado, né? Vou colocar o microfone. Não é o teu que tá dando microfonia no YouTube, não? Ou no YouTube não, mas tem gente. Já não tô ouvindo. Consegue desligar o microfone? Deixa eu ver aqui. Pera. Quem sabe faz ao vivo. É o teu, mano. Eu mutei o teu e parou. Ah, agora voltou, agora deu certo. Tu tá mutado, viu? Foi? Como que isso é possível? Só um pouquinho, gente. Eu vou aqui. Vocês são... É como se ele estivesse pegando de dois áudios diferentes, dois microfones diferentes. Só que você não falou nem do microfone e como é que já apareceu agora o símbolo do microfone. E tu tá mutado agora. Tu se mutou, não? Ah! Mas dá pra me ouvir, né? Eu tô usando o microfone do computador, do celular. Vocês estão me ouvindo, então, né? Tu tá mutado. Peraí. Estão me ouvindo agora? Não, agora não tô ouvindo, não. Tu tá só mexendo a boca. Voltou? Peraí. Gente, são 07. Tá me ouvindo? Iago, Não dá pra ouvir nada. O que tu tá falando? não tá me ouvindo? Não dá pra entender, não, porque tu tá falando, não. Tá dando microfonia. Cadê o chat? Foi? Alguém vai ouvir? Agora ficou normal. Não, ficou não. Rapaz, só foi eu entrar pra participar que deu ruído, foi? Gente, vocês são... Só um minutinho. Misericórdia. Tá me ouvindo agora? Eu acho que fala uma frase completa aí pra ver. Oi, alguém me ouve? Tudo certo?
Pelo amor de Deus, Agora vocês... ficou normal, eu acho. Ok, som. Ok, som. Agora eu vou voltar aqui pro... Ai, Jesus, eu não queria fazer edição não, mas eu vou ter que fazer agora. Vamos lá. Aí, vamos lá. Eu não sei mais nada que eu estava. Enfim, o verbo, né? O verbo fortalecei-vos, que está no Na força infinitivo, forte. mas que... Na, Oi? na força poderosa, tu tava. Ah, já estava na força poderosa, né? Sei nem onde é a força poderosa. Ah, achei. Continuando, revestivos de toda a armadura de Deus. Aqui, esse verbo está no imperativo na forma que não é, tipo, passiva. Não é passiva. Aqui já é uma responsabilidade completa nossa. Então, tem essa diferença aí dos verbos, tá? Ai, Jesus, amado. Peraí, gente. Voltou. É que eu estou com duas telas aqui. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra revestir, ela significa entrar numa roupa, né? A gente já tem ideia do que é isso. A ideia aqui, gente, nas duas palavras, é porque existe um modo de escrita judaico, que é a ideia de você falar uma frase e repetir essa frase depois, só que com outras palavras. Você tem o mesmo entendimento, mas você tem uma frase com umas palavras no início e depois tem uma segunda frase com outras palavras, claro, só que traz a mesma ideia. Os salmos, tem muitos salmos que são dessa forma, e é um estilo de literatura judaico, de estilo de literatura, de escrita judaica, que é para fortalecer, para poder facilitar a memorização. Por quê? Porque naquela época as pessoas não liam. Era assim, um ali lá que sabia ler. Uma pessoa que sabia ler era um doutor. Né? E para poder as pessoas memorizarem o que era registrado, inclusive na palavra de Deus, era necessário que as pessoas memorizassem. E para facilitar a memorização, elas eram feitas, os textos eram feitos, na maioria das vezes, com esse esquema. A primeira frase e a segunda frase dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque vestir a armadura de Deus e fortalecer-se no Senhor na força do seu poder é exatamente a mesma coisa. Aqui a ideia é que a armadura de Deus é o próprio Senhor. E revestir de toda a armadura de Deus, se revestir da armadura de Deus, ou seja, vestir a armadura de Deus, colocar a armadura de Deus, é nada menos, é a mesma coisa que se fortalecer ou ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E qual que é o propósito disso? É permanecer inabalável diante das ciladas do diabo. Ou seja, a gente tem aqui Paulo está trazendo aqui uma linguagem de guerra, de batalha militar, exércitos lutando para conquistar alguma coisa ou se defender de alguma coisa. E aí ele está dizendo, ó, sejam fortes, fortalecei-vos no Senhor. Qual é a fonte da força? É o Senhor. Qual é a fonte do poder? O Senhor. Coloquem a armadura de vocês para vocês ir para a guerra. O que é a armadura? É o Senhor. Então, por que vocês têm que se revestir do Senhor? Por que vocês têm que se fortalecer no Senhor? Para que vocês permaneçam inabaláveis, permaneçam firmes diante das ciladas que o inimigo, que no caso, que o diabo, né, que no caso é o inimigo, o exército contra o qual nós vamos lutar ou nos defender, agora eu essa tipo Cavaleiro do Zodíaco. Cara, eu não sei o que é Cavaleiro do Zodíaco. É um desenho. Eu sou muito ruim, cara, muito ruim. Mas deve ser, tipo, saiu. Certeza você sabe mais que eu aí nesse negócio. Mas vamos continuar aqui, porque a gente tem que entender, né, o Paulo agora vai falar um pouco sobre o que seriam essas ciladas do diabo. Porque, assim, numa guerra, eu estou vendo muitas coisas sobre a guerra de Israel aí contra o Hamas, e a gente percebe essa questão da estratégia, de estudar o inimigo, ver o território do inimigo, entender quais que seriam as possibilidades do ataque deles, para você já preparar a defesa. Então, o que Paulo vai falar aqui talvez tenha essa conotação de a gente conseguir perceber o que de fato seria as ciladas dele, para que a gente para que a gente esteja pronto para combater. Para combater, quando eu falar combater, eu ainda tenho certa dúvida se realmente é esse o nosso posicionamento. Porque pelas peças da armadura,
a maioria delas, com exceção de uma única, todas são peças de defesa. A armadura toda são peças de defesa. Só tem uma que é de ataque, que é a espada. Então, é muito possível que nosso posicionamento seja muito mais de defesa do que de ataque. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Ele vai falar aqui das ciladas. Qual é o propósito? Estarmos firmes diante das ciladas do diabo. E aí continua o texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando Paulo fala assim, não temos que lutar contra carne e sangue, algumas versões já mais interpretativas falam, nossa luta não é contra pessoas. E é realmente essa a ideia, tá? Quando a Bíblia fala carne e sangue, em algum aspecto está falando de pessoas, e em outro aspecto pode estar falando de corpo físico, de matéria. E eu trouxe 2 textos aqui que a gente pode dar uma olhadinha para poder comprovar isso. Porque o importante é a gente ver as referências dentro da própria Bíblia para entender o que quer dizer cada texto. Então vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Se eu entendo essa expressão, carne e sangue, como pessoas, eu posso ir aqui em Gálatas, lá no capítulo 1, verso 16, Paulo está falando para os Gálatas que ele recebeu o evangelho de Cristo, diretamente de Cristo, que não recebeu de pessoas, e ele, quando recebeu o evangelho, ele não foi consultar nenhum dos apóstolos lá em Jerusalém para poder saber se o que ele recebeu era aquilo mesmo. Como ele recebeu direto de Cristo, então ele não precisou fazer isso, não consultou carne e sangue. A gente lê, eu vou ter que pegar outra Bíblia, porque na NVI já não é mais carne e sangue. Deixa eu pegar aqui rapidão. Gálatas 1:16. Gálatas 1:15, vou ler aqui. Ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Ele está dizendo que ele não foi consultar pessoas, não foi consultar os apóstolos, para saber se aquilo ali era de fato verdade. Você vê isso no contexto lá de Gálatas 1. Quando você vai lá em 1 Coríntios 15:50, aí a gente já tem uma perspectiva levemente diferente. Não quer dizer que é uma coisa extraordinariamente diferente, não. Porque no final das contas quer dizer a mesma coisa. Pessoas em matéria, pessoas em corpo físico, quer dizer praticamente a mesma coisa. Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está falando sobre ressurreição, Paulo, né? Está argumentando sobre a ressurreição e qual o corpo com o qual nós ressuscitaremos. E aí, no versículo 50, ele diz, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Ele está falando o seguinte, eu preciso dizer para vocês que esse corpo físico aqui, não podem herdar o reino de Deus, porque ele é corruptível. O que é perecível não pode herdar o que é imperecível. Então, quando Paulo fala aqui, em Efésios, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ele está dizendo, nossa luta não é contra a matéria, nossa luta não é contra pessoas. E a gente precisa entender isso, por quê? Porque essa é uma das principais ciladas do diabo. É fazer nós acreditarmos que a nossa luta é contra as pessoas. A gente, às vezes, ao invés de nos defendermos de ideais maliciosos ou malignos, de doutrinas falsas, de coisas que vão prejudicar toda a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a gente acaba por atacar pessoas. E isso é um grande problema, porque isso é uma cilada muito sutil. O diabo, ele vem e coloca diante de nós alguém que possivelmente traz uma ideia diferente da nossa. Só que nós precisamos estar preparados para entendermos que o nosso inimigo não é aquela pessoa. A ideia dela talvez seja plantada pelo inimigo. Nós precisamos combater a ideia dela, em alguns sentidos. Mas a pessoa em si não é nosso inimigo. Muito pelo contrário. A gente tem que entender que aquela pessoa é uma vítima do diabo. E quando a gente tem essa perspectiva, a gente muda o posicionamento. A gente não vai atacar a pessoa. A gente vai tentar ganhar a pessoa. São duas coisas completamente diferentes. Uma, eu estou contra ela. Eu estou num time, ela está em outro. Na outra perspectiva, a gente olha para ela com um ar de misericórdia, clamando para que ela se converta dos seus ideais e venha para o nosso lado.
Então, pensar dessa forma, nossa luta não é contra carne e sangue. Não adianta a gente achar que porque vamos defender um novo posicionamento, como a maioria de nós está fazendo agora, atacando pessoas, nós estamos. Exatamente, a gente tem que entender elas como se elas fossem reféns, e são. Na verdade, são e nós fomos. Né? Nós fomos reféns, nós agora, por graça de Deus, somos transportados do reino do Filho, aliás, do reino do Império das Trevas para o reino do Filho do seu amor. E, de alguma forma, nós agora fomos iluminados. O nosso posicionamento em relação a qualquer outra ideia ou qualquer outra dimensão de pensamento, de qualquer âmbito que seja, pode ser no sistema religioso, né, ou qualquer outra coisa, trabalho. A gente tem as pautas dos ideais que estão surgindo na sociedade, que estão surgindo não, que estão ganhando muito espaço na sociedade, coisas que a gente sabe que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os ideais de Deus, que são coisas, sem a menor dúvida, e nós vamos ver isso aqui, são plantadas pelas potestades do ar, pelos principados, que vêm para deturpar ou para destruir tudo que foi desenvolvido por uma cultura teocêntrica ou cristocêntrica. E isso é, de fato, o trabalho do inimigo. Ele não está interessado em simplesmente destruir pessoas, ele está interessado em destruir princípios. Porque se ele destruir os princípios, ele destrói as pessoas. As pessoas são consequências. Se a gente não cuidar em defender os princípios, nós vamos estar entregando em bandeja às pessoas. Então, assim, se a nossa perspectiva vamos lutar contra as ciladas do diabo, primeira coisa que a gente precisa lembrar, o nosso papel é ganhar pessoas, porque elas não são nossos inimigos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Toda vez que a gente for começar uma polêmica, toda vez que a gente for começar uma discussão, toda uma discussão no sentido da palavra mesmo, discutir, mas também no sentido mais comum que as pessoas entendem, que é uma briga, né? A gente lembra, não, você não é meu inimigo. Minha luta não é contra você. Isso dentro do casamento faz toda a diferença, porque casais que precisam juntos construir uma vida, muitas das vezes, e muitos casais, assim, cada vez mais crescente o número, se tornam inimigos um do outro. E sem perceber. O problema é que é sem perceber. Então, uma piadinha ali, um ataque da lá, e aquele negócio vai só crescendo, vai só crescendo. Quando chega um momento em que os dois não se suportam mais. Eles não perceberam que a luta deles não é contra eles dois. Pelo contrário, é por causa que eles estão lutando contra eles dois que eles caíram na cilada do diabo. Porque o diabo quer colocar intriga mesmo. E quando a gente amplia isso para a sociedade, para as relações, lembra que quando Cristo vem e morre na cruz, ele tem o interesse em reatar os laços, em refazer os relacionamentos. Né? Tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, a gente falou muito sobre isso. E Paulo ele vai fechar esse assunto aqui em Efésios com chave de ouro. Fazendo com que os Efésios e os outros que leriam essa carta, inclusive nós hoje em dia, tenhamos a consciência e a sensibilidade de entender que nós não lutamos contra pessoas. As pessoas não são nossos inimigos. Eu vou bater nessa tecla. As pessoas não são nossos inimigos. A gente não tem uma luta contra a matéria. A gente não tem uma luta contra aquilo que nós vemos. A nossa luta é muito mais profunda. Seria uma briguinha. A perspectiva de uma luta entre pessoas humanas, né, matéria, homem contra homem, é uma briguinha de irmãos. Diante da verdadeira luta, da verdadeira batalha espiritual que acontece, que é a luta contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. Aqui eu coloquei, né, ciladas do diabo, confundir o inimigo. A intenção dele é fazer com que a gente confunda quem é nosso inimigo, o inimigo contra o qual lutamos. Essa estratégia de confundir o inimigo, ela já foi utilizada por Deus em alguns momentos da história, tá?
naquele episódio em que Gideão luta contra os midianitas, e aí vem aquelas não sei quantas mil pessoas, e depois o Senhor vai ali criando os mecanismos para poder o exército de Gideão diminuir de pessoas, fica 300 só. Quando eles tocam lá as trombetas e gritam, o exército midianita começa a se confundir e achar que os seus inimigos são os próprios aliados. Então, essa ideia de fazer com que um exército se confunda o seu inimigo não é diabólica, ela é uma ideia de Deus. Só que o inimigo, ele é plagiador. Então, ele agora utiliza esse tipo de técnica numa forma mais sutil. E aí, o que é que acontece? As pessoas começam a lutar, a guerrear entre si, enquanto o inimigo verdadeiro está lá de boa, ataca às vezes, e na verdade eles nem se mexem muito, porque eles vão se destruir. Se eles vão se destruir, por que eu vou me envolver? Por que eu vou, né, gastar as minhas energias aqui? Tem um outro episódio também que Deus utiliza essa técnica, essa estratégia de confundir os inimigos, de confundir os inimigos, na Torre de Babel, por exemplo. Quando eles estavam lá naquele mesmo propósito, fazendo todo aquela torre, né, na ideia deles atingir o céu, e aí Deus simplesmente confunde a língua deles, as línguas, né, e eles entram em confusão e cada um agora se espalha, eles acabam se confundindo ali entre si e se espalham. Então, essa técnica, ela foi plagiada pelo diabo hoje em dia, e agora ele usa isso contra a igreja, fazendo com que nós percamos o nosso foco. Se a gente está no front, se a gente está aqui no campo de batalha, e a gente está olhando para frente, lá na frente está o nosso inimigo. A gente sabe que lá do outro lado tem um exército gigantesco que vai se aproximar e vai lutar contra nós. E em algum momento, a gente simplesmente se vira e começa a lutar contra os nossos aliados. Qual é a perspectiva de vitória? A gente chegou aí no zero absoluto, porque foi isso que aconteceu com os midianitas. Eles perderam a batalha, porque Deus os confundiu. E também o pessoal lá da época da Torre de Babel também se confundiu, as línguas acabaram confundindo todo mundo e não deu em nada. Então, aquele propósito foi por água abaixo. Então, é muito importante observar isso. Lutar contra pessoas é cair nas astutas ciladas do inimigo. Não é assim que nós devemos lutar. Por isso, precisamos estar, como disse no verso anterior, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-se de toda a armadura de Deus. E aí, por isso, no versículo 13, quer dizer, aliás, no versículo 12, né? É o 12 ou 13? Agora eu coloquei o mesmo número aqui. Não, é o 12 mesmo. Ainda no 12. Que tem o restinho do versículo, né? Contra os principados, potestades e contra os príncipes das deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente tem que ter uma perspectiva de uma coisa. Existe um misticismo que acredita que tudo é o diabo e que tudo é espírito e nada somos nós, e a gente é influenciado, todas as coisas que nós fazemos são influenciadas pelos demônios ou pelos espíritos. Isso é misticismo, isso beira a idiotice. Né? Não é exatamente isso, porque se tudo que nós fazemos é influência de espíritos, então nós não temos culpa de nada. Então é errado dizer, o espírito do adultério, o espírito da fornicação, o espírito da mentira. Isso é mentira. Isso é pecado. O nome certo disso é pecado. Porque se for um espírito, a gente, estando possesso por esses espíritos e aí fazendo essas coisas, a culpa não é nossa. Mas a própria palavra nos culpa desses pecados. Então, a atuação, a ação pecaminosa, ela é executada por nós. Possivelmente, aí sim tem a possibilidade de sermos influenciados por demônios, na ideia de que eles sabem quais são os nossos pontos fracos, e aí eles vão lançando pratos. Mas que eles não podem fazer com que nós caiamos, eles pegarem como se fosse marionete e fazer isso, eles não podem. Tá? Aí já é o misticismo. Mas também tem um outro lado da moeda, um outro polo, que acredita que não existem essas coisas. Que não tem nada a ver, que os espíritos não têm atuação nenhuma, que não tem problema nenhum.
e que nós estamos isentos de qualquer força maligna. Esses dois polos são problemáticos. E, assim, para mim foi uma dificuldade conseguir chegar no equilíbrio. Eu nem sei se eu cheguei ainda. Por quê? Porque em um momento da minha vida eu fui muito para o lado místico. Em outro momento da minha vida, por mais que tenha sido um momento menor em quantidade de tempo, eu fui para o outro lado de achar que não existiam essas influências. Mas, estudando na igreja alguns aspectos sobre angelologia e sobre essas potestades, né? Lá no livro de Daniel, a gente percebeu, né, que existe sim esse mundo espiritual, essa dimensão espiritual que está em conflito, por assim dizer, e que de alguma forma tem atuação, e uma atuação muito assídua nas coisas que acontecem no mundo. Mas essas atuações, geralmente, elas estão muito mais voltadas para como é que eu posso dizer assim, o que governa as sociedades. Então, elas são muito mais voltadas para a área política e governamental. Assim, eu não vou conseguir entrar nos detalhes disso, tá? Mas quando a gente olha em Daniel, a gente vê que existe sim uma atuação de um anjo que vem trazer uma resposta a Daniel, de uma oração que ele estava fazendo, e aí já 21 dias depois, esse anjo consegue chegar lá em Daniel e diz que ele estava vindo desde quando ele tinha começado a oração. 21 dias atrás. E ele tinha sido impedido pelo príncipe da Pérsia. Só que se a gente olhar no contexto, não tem como o príncipe da Pérsia, no caso, o imperador persa daquela época, impedir um anjo de chegar lá. Não tem como isso acontecer. E na linguagem do texto, a gente percebe que o príncipe da Pérsia era, na verdade, um anjo caído, um demônio, que governava, que atuava sobre aquela região. Certo? Eu não tenho muitos detalhes dessas coisas, eu tenho que estudar mais um pouco sobre angelologia, tá? É uma disciplina da teologia. Mas que quando você vê os atributos dos anjos, porque eles não são onipotentes, anjos não são onipotentes, a onipotência, aliás, onipresentes, né? Eles não são onipresentes, também não são onipotentes. A onipresença, a onipotência, a onisciência são atributos únicos e exclusivos de Deus, da divindade. Então, anjos não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares. O diabo também não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar. Então, se ele não pode estar em todo lugar, e ele tem muitos adeptos, ele vai administrar, de alguma forma, para que ele atue onde é mais necessário, onde precisa de mais poder, e aí nos governos, nas tomadas de decisões que vão mudar os rumos da sociedade. E em outras áreas ele manda os seus anjos para cuidarem dessas regiões, porque eles não são onipresentes. Então ele tem que ter, é como se fosse, gente, é uma empresa, é uma administração, tem ali suas potestades. É por isso que essas palavras que Paulo usa, principados, potestades, príncipes, são todas palavras relacionadas a governos de sociedades, de reinos, de impérios. Né? Então, a linguagem de Paulo é uma linguagem de... Olha aí, ó, tem uma comunicação aqui para ele. No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, trata sobre isso bem detalhado e coincide com o que você está falando. Olha que legal. Eu não li ainda Cartas de um Diabo, eu sei que é assim, uma falha como cristão não ter lido esse livro ainda, mas eu vou ler. E é importante você mencionar isso. Obrigado, tá? Então, o que é que acontece? Existe uma administração de poderes na esfera espiritual, que a gente já falou sobre essa esfera espiritual em outras aulas, que é como se fosse um mundo ou uma realidade paralela que está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo agora a nossa realidade aqui. E que de alguma forma, nós estamos fazendo parte dessa nova realidade, nova para nós, né? Dessa realidade paralela espiritual. Porque lá no capítulo 2, Paulo fala que o Senhor nos ressuscitou com ele e que nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui,
Aqui onde Paulo está, no versículo 12, está escrito contra os principados, tal, nos lugares celestiais. O que é isso? É nessa dimensão espiritual. Nós agora temos uma certa atuação nessa realidade espiritual. Não é uma atuação em que nós vamos pegar na espada e sair rasgando tudo e brincando. Não, isso aí não é nossa função. A nossa função não é essa. A gente vai já ver como que a gente luta, tá? Daqui a pouquinho, nos próximos slides. O que eu quero trazer aqui é para que vocês entendam. Existe uma realidade paralela, espiritual, que atua com assiduidade, influenciando o mundo. E quanto maiores forem os poderes espirituais em cada criatura, mais concentrado num lugar onde ele vai exercer essa influência em relação às mudanças da sociedade, ele estará fazendo seu trabalho. Né? Lá em Daniel, acontece isso. O príncipe da Pérsia impede o anjo que está levando a resposta a Daniel. Por quê? Porque aquela resposta a Daniel impacta toda a história da redenção. Ela vai impactar no momento ali para os judeus, vai impactar no pós-império, ali para os persas, para os gregos, vai impactar nos dias de Jesus e vai impactar até hoje. Então, o príncipe da Pérsia foi lá e atrapalhou o anjo que vem com a resposta de Daniel. E Miguel, o arcanjo Miguel, ele vem para defender esse anjo que tinha sido bloqueado pelo príncipe da Pérsia. Aí ele libera, o anjo vem, responde Daniel e ainda fala, e eu sei que quando eu voltar, eu ainda vou ter problemas. Porque ele vai estar lá me esperando. Depois vocês leem lá, Daniel, acho que capítulo 9, 10, uma coisa assim, não estou lembrando direito. 11, acho que é por aí. Leia toda, aí vocês vão ver. Mas, assim, existe essa atuação. Existe essa atuação. E é por isso que nós precisamos estar muito sensíveis a isso. Porque, mais uma vez, a nossa luta não é contra as pessoas. A gente está inserido num contexto espiritual muito mais elevado. E como que essa luta vem contra nós? Como que nós somos atacados? Nós somos atacados com a mudança da perspectiva bíblica espiritual. Tudo que vem para mudar a concepção das pessoas, da sociedade, em relação ao divino, em relação ao sagrado, em relação à verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus, tudo isso são formas de atuação do inimigo, dessa batalha espiritual que está acontecendo. Lembrando dessa frase: se os princípios forem destruídos, as pessoas serão destruídas. Então, a luta do inimigo não é simplesmente diretamente contra nós, pessoas, é contra os princípios que nós aprendemos. E por isso que a batalha, os dardos inflamados do maligno, as setas que voam à meia-noite, como diz Salmo, mais ou menos assim, são metáforas, né, claro, que pode ser entendido como falsas doutrinas, falsas ideologias, falsas filosofias, tudo o que é de conteúdo que é produzido na sociedade, que vem para deturpar, para diminuir, para alterar ou para extinguir a verdade de Deus, todas essas coisas são bombas nucleares, né, trazendo uma linguagem mais atualizada, contra nós que somos salvos, né? Nós que recebemos a palavra da verdade. Então, é contra esse tipo de coisa que a gente vai ter que lutar. Claro que essas coisas vão vir sobre nós atrelado às pessoas. Não tem como uma ideia chegar até mim sem que uma pessoa não atraia. Sem que a pessoa atraia, né? Então, mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Quando a gente for atacar as ideias, quando a gente for lutar contra as ideias, nós vamos lutar contra as ideias, não contra as pessoas. Eu vi uma vez um teólogo, o Bispo Tarles, lá de Praia Grande, ele que fez uma espécie de seminário, um curso sobre heresias neopentecostais, né? E ele é apologeta. Apologética é uma disciplina da teologia que é a defesa da fé. Então, ele estuda como que a gente defende a fé verdadeira e ortodoxa. E ele fala exatamente isso. Gente, quando a gente está falando sobre heresias, seitas e tal, nós não estamos querendo atacar as pessoas que fazem parte desses movimentos, de alguma espécie de ignorância ou coisa do tipo,
faz com que essas pessoas permaneçam nesse lugar. A nossa ideia não é atacar as pessoas, a nossa ideia é atacar as heresias, as seitas, o ensino errado. E isso não é coisa que nasceu com uma teologia moderna, com o advento da internet, não tem nada a ver. Se você olhar para o Novo Testamento, 80% do Novo Testamento é uma luta contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinos. Por que será que o Novo Testamento está tão preocupado em combater esse tipo de coisa? Por que será que no Novo Testamento o falso ensino é uma arma tão perigosa? Qual é o problema do falso ensino? Você vê o Senhor Jesus combatendo lá em 15 de Mateus, a gente falou sobre esse texto na aula passada. Você vê Paulo combatendo em Gálatas e em outras cartas também. Você vê João combatendo, você vê Judas combatendo, Pedro combatendo, vê João combatendo em Apocalipse, tudo contra falsos ensinos. Por que será? Se não levantar ligar acender uma luzinha aí, tem alguma coisa errada. Simplesmente pelo fato do Espírito Santo iluminar esses escritores, os apóstolos, para que eles entendam. Os ataques do diabo, eles vêm em forma de ideias que vão deturpar, diminuir, alterar, extinguir, até nas últimas consequências, o ensino da verdade. Tá? É contra essas coisas que nós vamos ter que lutar. Os ideais mundanos são influências dos maus poderes do mundo espiritual que fazem as pessoas viverem na desobediência. Se a gente voltar aqui em Efésios 2, Paulo fala assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É esse tipo de coisa, são esses espíritos que fazem com que as pessoas vivam presos à desobediência. O falso ensino traz a ignorância. A ignorância, a gente falou sobre isso, gera insensibilidade. A insensibilidade faz com que a pessoa se afunde em pecado como se nada estivesse acontecendo, está tudo bem. Não é assim que funciona. Então, está tudo interligado. Quem vive sob a administração dos poderes do ar, das potestades do ar, dos principados, desses príncipes das trevas, eles estão automaticamente, inevitavelmente, em desobediência. Cabe a nós, que temos a verdade, nos preocuparmos com essas pessoas, lembrando que elas são, como o Iago falou, são reféns, que nós já fomos reféns e fomos libertos, e tentar, de alguma forma, lutar contra o que elas acreditam, sem lutar contra elas, trazer elas para perto, para que elas sejam salvas também. A defesa contra esses ataques é a nossa batalha. Por isso que eu acho que a gente não está simplesmente na posição de atacar. Eu acho que a gente está muito mais na posição de defesa. Nós vamos receber os ataques e nós vamos nos defender com a verdade. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na armadura, aqui ó, nesse verso. Portanto, aqui nos versículos 13 e 14. Né? Agora Paulo vai falar sobre como que a gente tem que se preparar para essa batalha. Para essas batalhas. Né? Para essa guerra, na verdade. Né? Guerra travada. Portanto, tomai toda, grifei até a palavra toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. A armadura de Deus garante a resistência e a garantia de vitória. A gente toma a armadura de Deus para que a gente possa resistir. O propósito é esse. A armadura de Deus é para que a gente resista. Está lá no versículo 13, não, 11. Versículo 11. Para que vocês estejam firmes. Gente, cadê? Verso 11. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É essa a finalidade da armadura de Deus. Então, como que a gente vai se vestir, como que a gente vai se portar para poder a gente ficar firme, a gente resiste? E aí, o que é que acontece? Essa parte aí que fala, e havendo feito tudo ficar firmes, na NVT está assim, então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. A ideia é, vocês vão vestir a armadura para que vocês possam resistir. E depois que vocês resistirem, que vocês vencerem a batalha, vocês vão continuar de pé. Porque se vocês tiverem essa armadura, vocês não vão resistir e automaticamente vocês vão cair. Então,
A ideia é, pega a armadura, se veste dela, revista-se dessa armadura, para que você fique firme. Não tem como você ficar firme sem se revestir dessa armadura. É impossível. É impossível. Não adianta você achar que você vai poder ir à batalha sem colocar essa armadura. Essa armadura não é a armadura de Saul. Tá? Lendo esse texto, eu lembrei de Davi, que é oferecida a ele pelo rei Saul uma armadura, só que é a armadura de Saul, que era muito maior, não se adequava à estatura de Davi. E por isso, Davi não conseguia nem andar. Essa armadura que nos é oferecida não é a armadura de Saul. É uma armadura perfeita que vai encaixar perfeitamente na gente. Não porque nós temos um corpo perfeito, mas porque o próprio Senhor vai nos colocar, nos conduzir, nos adequar a essa armadura. E aí ele começa falando, né? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Algumas traduções trazem a palavra cinto, né? Cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade. Por quê? Porque cingir é meio que amarrar. Você pega o vestido, levanta, e bem aqui na cintura você amarra. Na armadura, você tem alguma coisa que amarra, que é o cinto. Então, por isso que algumas versões já trazem a palavra cinto. E esse cinto ele é responsável por proteger a parte inferior do abdômen. Essa parte inferior aqui fica protegida porque o cinto ele vai passar por cima. E fecha a túnica e segura algumas peças, outras peças da armadura, inclusive a espada, como vocês estão vendo aí nessa figura. Né? Segura outras peças também. Tá? Então, é necessário que nós nos cinjamos da verdade, que Paulo, metaforicamente, chama de cinto da verdade. Porque essa verdade é que sustenta os outros itens da armadura. Inclusive a espada, que é a palavra. A gente vai falar sobre a espada no final, que Paulo também fala sobre ela, mas é como se, assim, só existe uma forma de toda essa armadura ficar realmente segura, de a gente conseguir sustentar essa armadura, com a verdade. Não tem como a gente achar que essa armadura vai ter sua finalidade cumprida se a gente não tiver cingido com o cinto. Porque vários itens dessa armadura são presos com o cinto. Então, se eu coloco todos os itens e esqueço do cinto, muitos desses itens não vão servir para nada. Não vão conseguir. Na hora que eu for andar, vai cair, não vai dar certo. Então, a verdade. O que é a verdade? Qual é o papel da verdade? O que é a verdade? Quem fez essa pergunta foi Pilatos, né? O que é a verdade? Ele fez para a própria verdade. Ele não esperou a resposta. Mas o próprio Senhor Jesus respondeu e falou sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? É Cristo. O que é a verdade? A palavra de Deus. Então, a ideia aqui é, peguem essa verdade e coloque próximo de você, coloque perto de você. Lembra da semana passada que eu falei sobre o texto de Deuteronômio, né? Que Moisés orienta, Deus, através de Moisés, orienta o povo a pegar o texto, aquele ensinamento, colocar nas testas, na mão e tal. É a mesma ideia. Você vai pegar tudo que você aprende com a palavra de Deus e vai trazer para perto de você, para que você veja de perto, viva aquilo ali de perto. Cingir-se da verdade, estar firmado, você amarrar ela em você mesmo. Continuando, veste da couraça da justiça. Couraça da justiça. A couraça, ela cobria a frente e as costas do tórax e protegia tanto essa parte da frente quanto a parte de trás, né? Ela era feita de couro. Isso, gente, só uma coisa que eu esqueci de falar. Essa linguagem que o Paulo está utilizando é uma linguagem de guerra, né? A armadura que ele está trazendo aqui é a armadura romana. Quando Paulo vai ser Paulo, viveu no Império Romano, na época do Império Romano, e quando ele fala de armadura, automaticamente vem na mente dele a figura desse homem que está aí, algo parecido com isso aí. Então, a couraça, na época, era feita de couro e de metal para evitar que flechas e espadas penetrassem e atingissem órgãos vitais, levando em consideração que essa parte do nosso corpo é onde está a maioria dos corpos, aliás, dos órgãos vitais. Qualquer coisa que penetrar aqui dentro é fatal. Então, para que isso pudesse ser evitado, o soldado colocava uma couraça feita de couro e de metal. Qual a ideia, então? Né? Vestida a couraça da justiça. Por que Paulo usa
a justiça, né? A ideia de justiça no Novo Testamento é algo que é imputado a nós, como pecadores injustos. Ela é uma justiça alheia à justiça de Cristo, que é dada a nós, né? Como ele tem o próprio Cristo é a propiciação dos nossos pecados, existe o aspecto em que no propiciatório lá no tabernáculo, era no dia de Yom Kippur, dia do perdão, era derramado sobre a Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, que se chama propiciatório, era derramada sobre aquela tampa o sangue do sacrifício para o perdão dos pecados, porque embaixo daquela tampa estavam as 2 tábuas com os 10 mandamentos, que era a lei. Quando esse propiciatório é coberto de sangue, é como se Deus, ao invés de olhar para a lei, olhasse para o sangue derramado como cumprimento da lei. Uma justiça que é imputada através do sacrifício. A justiça de Cristo nos é imputada dessa mesma forma. É por isso que ele é a nossa propiciação. Quando Deus olha para nós, pecadores arrependidos, que cremos no Senhor Jesus, automaticamente ele enxerga sobre nós o sangue de Cristo, que nos cobriu. É por isso que tem a expressão cobre com teu sangue, nos cobre com teu sangue. Não é uma palavrinha mágica para alguma coisa de ruim acontecer. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito mais profunda e maravilhosa. O Senhor nos cobriu com o seu sangue é a mesma coisa de ele nos concedeu, nos cobriu com a sua justiça. Então, talvez essa couraça que cobre, né, que protege, de alguma forma, possa fazer alusão a essa ideia da justiça como algo que cobre, que nos cobre diante de Deus, para que Deus não enxergue os nossos pecados. Não enxergue no sentido que não é que ele não vê, né? Que ele é um filtro, na verdade. O sangue de Cristo seria um filtro. Continua o texto. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa palavra preparação do Evangelho da Paz, em outras traduções, está como calçados os pés na prontidão, na prontidão do Evangelho. Eu acredito que essa palavra é melhor porque ela traz a perspectiva de estar pronto para anunciar o Evangelho da Paz. O Evangelho seria as boas novas, né? E aí, quando a gente vai lá em Isaías 52, porque com certeza Paulo pegou essa figura de Isaías aqui no capítulo 52, quando ele fala que quão belos são os pés daquele que anunciam as boas novas, 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias ou boas novas, que proclamam salvação e dizem a Sião, o seu Deus reina. Então, ele traz... O que Isaías está falando aqui? Isaías está falando dos pregadores do Evangelho, daqueles que subiriam os montes, que desceriam os montes, que andariam pelo mundo anunciando o Evangelho. Então, Paulo, ele vai falar, né, Isaías, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E Paulo traz essa figura e diz assim, calcem os seus pés com a prontidão, com a preparação do Evangelho da paz. A sandália do soldado romano, vocês conseguem ver aí, é tipo aquelas sandálias que algumas mulheres têm hoje, acho que não tem muito hoje em dia, que vem amarrando na perna, subindo, né? É uma coisa que fica muito fixa, ajuda a caminhar naquela época, imagina, tudo é terra, pedra, então para a sandália ficar realmente firme, quase que servir como uma bota, seria interessante ela ser amarrada no cano da perna, na perna, até em cima. E quando Paulo fala sobre isso, ele está imaginando essa figura do soldado calçado com esse evangelho, um evangelho calçado que não solta com facilidade, que não rompe, e que protege o caminhar, que protege o peregrinar, que leva a pessoa pelos caminhos corretos. Então, calcem o evangelho, calcem os pés de vocês, devemos calçar os nossos pés com a prontidão do evangelho da paz. A palavra prontidão tem um aspecto muito forte aqui, é uma responsabilidade. Não é só pegar o evangelho, calçar ele nos seus pés e sair andando. É calçar ele e sair andando para anunciar, para estar pronto a anunciar a paz. O evangelho da paz aqui seria as boas novas de paz.
Anunciar paz não é anunciar tranquilidade, é anunciar as pazes, a reconciliação. Lembra que nós falamos sobre o Ministério da Reconciliação em algumas reuniões atrás? Então, é essa a nossa responsabilidade. Precisamos, isso faz parte da nossa armadura. A armadura de Deus consiste também na preparação, na prontidão em anunciar o Evangelho. Por que será? Porque só o Evangelho, que é a verdade, olha só, a gente tem que cingir com a verdade. Calçar os pés com o Evangelho é praticamente a mesma coisa. Um nos dá a palavra, o outro nos dá a ação. Nós vamos para a batalha nos defender das astutas ciladas do diabo com a verdade. Por quê? Porque só a verdade vai conseguir mudar o armamento do inimigo. As falsas doutrinas, as falsas filosofias, as falsas ideologias, todo esse conjunto de lixo que vem mudando sempre o pensamento da humanidade e transformando a sociedade no esgoto que é hoje, por exemplo. A única verdade, a única coisa que é capaz de mudar essa realidade é o Evangelho. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto do judeu quanto do grego. Então, é o único poder que nós temos, mas é o poder suficiente e necessário, não precisa mais do que isso. Então, cingir com a verdade, usar a couraça da justiça, calçar os pés com o Evangelho da paz. Depois, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos infumados do maligno. Mais um item da nossa armadura. Como que a gente se veste? Usa o escudo. Óbvio que um soldado não pode ir para a guerra sem escudo. Né? Então ele vai usar a fé. A fé é um escudo. Por que a fé é um escudo? Lembra que eu falei de apologética? Apologética é a defesa da fé. A fé como defesa. Então, a ideia é que nós precisamos estar com a fé, que é o nosso escudo, para que nós possamos apagar os dardos inflamados do maligno, umas flechas que eram molhadas ou meladas em piche. Piche é uma espécie de petróleo, mais ou menos isso. E depois acendida fogo nelas, porque piche é inflamável, e era atirada com arco, por isso que fala inflamadas, né? Elas eram acesas, tinham fogo na ponta. Quando os romanos, né, estavam em guerra, eles podiam molhar os seus escudos com água, e quando uma flecha acertava o escudo, ela conseguia apagar a flecha. Então, a ideia é exatamente essa. A fé é a nossa arma de defesa. É aquilo com o qual nós vamos nos defender das astutas ciladas do diabo. Combatendo tudo que eu falei na estante. Todas as coisas que vêm para mudar a perspectiva ou o que as pessoas acreditam. Se é que elas acreditam na forma certa. Por isso que Paulo fala lá no capítulo 5 ou 4, no capítulo 4, eu acho, sobre nós não sermos crianças, não sermos imaturos, levados como se fossem ondas que são levadas para lá e para cá, levados por qualquer vento de doutrina. Não. Nós precisamos ser firmes na fé. E se nós estivermos firmados na fé, nós estaremos utilizando esse escudo, que é muito importante para essa batalha, para essas batalhas. Aqui, a fé pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o meio pelo qual nos defendemos dos ataques a nós infelizes. Eu falei sobre isso. Continuando, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação também, o capacete é outra ferramenta, outro aparato da armadura do soldado, e que, obviamente, protege a cabeça dos soldados. Aqui, eu acho que na época de Paulo não existia o Magneto, tá? Mas, se vocês conhecem o Magneto dos X-Men, é aquilo ali. Magneto, ele usa um capacete que é a prova de... Qual é o poder do... Aí, ó, tá aprendendo, Iago, tá aprendendo. Qual é o poder lá do professor, Iago? Ele é
Telepata. Telepata. Então, o capacete de magneto bloqueia a tentativa do professor de qualquer outro telepata entrar na mente dele. Exatamente essa figura. Porque na batalha nós seremos atacados, aqui na Batalha dos Romanos, eles eram atacados fisicamente, vinha qualquer coisa que podia atingir a cabeça deles, o capacete protegido. No sentido espiritual, o capacete magnético eu acho que ainda tem seria uma metáfora ainda mais abrangente. Por quê? Porque essas ideias lançadas, essas ciladas lançadas pelo inimigo, elas vêm em forma de ideias, de argumentos, de proposições. E se a nossa mente não tiver bloqueada para esse tipo de coisa, cheia daquilo que é bom, que é agradável, que é louvável, que é maravilhoso, que é nobre, como ensina a palavra de Deus, se a nossa mentalidade não tiver formatada de acordo com o que a palavra ensina, que nós vimos nas aulas anteriores sobre a transformação da mente, essas coisas vão entrar e vão encontrar abrigo, vão encontrar conforto. Por isso que nós precisamos estar com o nosso capacete da salvação, que vai nos proteger dessas ciladas. Verdade. Na verdade, não sei, mas eu tenho a sensação de que alguns X-Men são crentes, né? Que eu já vi uns desenhos deles falando de Deus e falando do Evangelho. Eu não sei se realmente foi transmitido na série, lá na saga, mas, enfim, depois eu mando lá no... Só que Paulo fala assim, o capacete da salvação. Qual é o papel da salvação nesse sentido, né? Será que, de alguma forma, a salvação nos protege desse tipo de coisa? Assim, gente, o que eu vou falar aqui é uma questão é uma interpretação, tá? Eu posso ter aqui a ideia da salvação como uma convicção de salvação. Por exemplo, se eu estou... como é que eu posso dizer? A esperança convicta, que eu coloquei até aqui, ó, a esperança convicta da salvação protege nossa mente e nos ajuda a manter o governo da nossa vida. Quem é que governa nosso corpo? Quem é que governa a nossa vida? É a nossa mente, né? Então, se eu tenho convicção da minha salvação, no sentido de dizer assim, eu sou um salvo e preciso viver uma vida digna disso que o Senhor fez na minha vida, automaticamente já vou estar me protegendo das astutas ciladas do inimigo, de me fazer acreditar naquilo que não deve, a nossa obediência pela fé, lembra? Então, aqui seria talvez um aspecto. Eu pego o capacete da salvação, eu me aproprio da salvação. E uma vez que eu me aproprio dessa nova realidade, eu automaticamente vou me proteger dessas ciladas. Teria uma... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que isso aí já dá. Eu pensei em outro aspecto aqui, mas até já fugiu da mente, nem não vale a pena. Vamos seguir aqui. A espada do espírito. Aqui é o único item de ataque. A espada do espírito é o único desses itens todos. A gente tem o cinto, para cingir, né? Que seria a verdade. A couraça, que é a justiça. Qual é o outro aí? Couraça. O calçado, que é o evangelho. O escudo da fé. O capacete da salvação. Esses 5 são itens de defesa, de proteção. E agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O único item de ataque. Como que a gente vai atacar o inimigo? Na nossa defesa, nós vamos desferir alguns golpes. E esses golpes só podem ser com a palavra de Deus, porque ela é a espada. Em vários textos existem referências da palavra de Deus como espada. Espada de dois gumes que penetra até a alma, a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. Ela é uma espada realmente. O próprio Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto pelo diabo, ele responde às tentações com a palavra. Então, a gente vê todos esses equipamentos em Cristo. A fé, o escudo, né? O evangelho, o calçado, no caso. Ele está cingindo da verdade. E a única vez que ele realmente fala é para usar a espada, que é a palavra de Deus. Então, outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Não adianta a gente ficar discutindo,
sem trazer à tona a palavra de Deus, porque ela é a espada. Contra ela não há argumentos. Não tem o ditado popular, né? Contra fatos não há argumentos? Então, contra a palavra de Deus não há argumentos. Não tem como alguém simplesmente argumentar contra. Ele pode até querer, pode até achar que é melhor do que a palavra, mas ela é a espada que realmente penetra e transforma pessoas. Que ela realmente penetra e atinge o ser das pessoas. Então, se nós queremos realmente lutar contra os golpes desferidos pelo diabo, não pelas pessoas, pelo diabo, com suas ideias, com seus ideais, com suas ideologias, ou coisa do tipo, e quisermos de fato ganhar a pessoa, a única coisa que a gente tem que fazer é usar a espada. A gente vai golpear a ideia com a palavra e essa mesma palavra vai introduzir-se no ser da pessoa que ouviu e vai transformá-la. Claro que se isso for a vontade de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes e a minha oração é que essa espada penetre o mais profundo possível em mim e em todos vocês que estão me ouvindo. Que ela penetre e que ela entre rasgando tudo, tudo. E que ela seja de fato eficaz. E que ela atinja a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, para que você sinta. E que você, em você sentindo, você seja transformado. E não tem como sentir sem doer. Não tem como uma espada entrar no nosso corpo, na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, e isso não doer. Vai doer. Mas é a melhor coisa que existe. É quando a espada de Deus nos atinge. Da mesma forma que quando o anjo atingiu Jacó naquela briga que eles tiveram lá no Vale de Jaboque. Jacó saiu dali abençoado. Ele agarrou o pé do anjo e falou assim: eu só te solto quando você é abençoado. E aí ele abençoa Jacó, muda o nome de Jacó para Israel. E a vida de Jacó muda completamente a partir daquele dia, mas ele sai dali nunca. Então, fica para a vida inteira marcado. Ele saiu dali marcado para sempre. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Nem espiritualmente, nem fisicamente. Então, que essa palavra, antes de qualquer guerra que você for lutar, que ela tenha ferido você primeiro. Porque se ela não feriu ainda, desculpa eu falar, mas você está no time errado. Se ela não feriu ainda, você ainda está do outro lado do time. Você precisa ser conquistado. Agora, se ela já te feriu, se ela já te fez chorar, se ela já te fez meditar, já te fez mudar, aí você agora pode desferir ataques, se assim eu posso dizer. Né? Mas ataques que vão transformar vidas. A nossa luta não é contra pessoas. É essa a mensagem desse texto. Cuidado para não cair nas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra pessoas. E agora, Paulo para de falar sobre as vestes ou a roupa, a armadura do soldado, e vai dizer como que ele atua. Olha, vocês vão vestir essa roupa aqui para vocês lutar. Agora, ele vai dizer como é que vocês lutam. Aqui, gente, isso é o segredo da coisa. Se quer vencer, está aqui o segredo da coisa. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui é a atuação. A gente veste a roupa, a gente tem a verdade, a gente tem a justiça, a gente tem a estratégia, é verdade. A gente tem a justiça, a verdade, a fé, o evangelho e a espada. Tem mais um aí que eu esqueci no meio das coisas. Mas a nossa atuação, ela se dá pela oração. Orando em todo o tempo. Paulo para de falar do figurino, né, e entra no campo da atuação. Então, olha como é que Paulo fala. Vocês têm que orar em todo o tempo, com toda oração. Se vocês entenderem, me explica, tá? Tem que orar o tempo todo com toda oração e súplica. No Espírito. Vigiando. Nisto o quê? Vigiando em oração. Com toda perseverança. Ou seja, insistentemente. E súplica, de novo, por todos os santos. A ideia aqui é
A gente está em oração o tempo todo, a gente falou sobre isso, relacionamento com Cristo, relacionamento com Deus, isso se dá por oração, por leitura da palavra, mas aqui a estratégia da vitória é oração. Você só vai conseguir vencer as astutas ciladas do diabo em oração. Não adianta você se espernear, não adianta você querer conhecer de tudo, não adianta. Conhecimento e oração não serve para nada. Talvez sirva para você se obedecer. Claro que sua oração sem conhecimento também não vai ser legal, não vai trazer frutos, porque uma coisa não exclui a outra. Mas a oração é a maneira que o soldado de Cristo luta. Ah, mas e como é que eu tenho que falar? Claro que você tem que falar. Você vai falar com a palavra de Deus, que é a espada. Você vai usar a espada. Mas o efeito dela, ela não é imediato. Você pode até furar, mas o trabalho da espada, ela não é só furar. Ela vem curando também. E isso vai acontecer na oração. Quando a gente desfere os nossos golpes, que são lícitos, que são bons, a gente está fazendo uma parte da ação. Mas a parte principal é a oração. Talvez a oração ela seja mais eficaz, inclusive, do que simplesmente você só atacar com a espada. Vigilância em oração. Olha, eu queria que vocês observassem como Paulo usa a palavra todo, o tempo todo. Orando em todo o tempo, ou seja, é o dia todo dia, com toda oração e súplica, vigiando isso com toda perseverança, ou seja, sendo persistentes, sendo insistentes, clamando por misericórdia cada vez mais, sem vacilar. O Senhor Jesus ensina isso no Evangelho, né? Orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Essa ideia de sentinela, né? Você está o tempo todo, os sentinelas eram soldados também, está o tempo todo em observância, observando para ver se não vem nenhum inimigo por aqui para poder nos atacar, se não está vindo nenhuma seta inflamada, se não está vindo nenhuma bomba atômica, mas se não está vindo nenhum ataque contra nós. Isso é vigilância. E a nossa vigilância tem que ser em oração. O tempo todo é orando e vigiando, com toda perseverança. Aqui, quando Paulo usa a palavra todo tempo, toda oração, toda perseverança, todos os santos, a gente pode entender essa palavra todo no aspecto individual, ou seja, orando por cada pessoa, orando por cada pedido de oração, por cada súplica, perseverando, né, no caso aí mais no aspecto coletivo, ou abrangente. E aí tem a palavra todo também no aspecto coletivo, que é todos os tipos de coisa, né? Então você ora por todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, quer sejam liderança, quer sejam da igreja, quer sejam do Brasil, quer sejam do Israel, quer sejam de qualquer lugar, pessoas que têm doenças, pessoas que têm problemas, pessoas. Então você tem oração por esses tipos de coisas, ou oração específica, individual. Então, independente, faz os dois. Uma das nossas, como é que eu posso dizer? Uma forma de vencer batalhas seria a intercessão, que é a oração intercessória. Você clamar a Deus por pessoas. Isso é ensinado na palavra de Deus. E é uma maneira de vencer batalhas também. Inclusive, ajudar os outros soldados a vencerem as batalhas. Como é importante, né? A gente não luta uma guerra individualmente. Não existe exército de uma pessoa. Só existe exército de um corpo, né? Uma multidão de pessoas que, juntas com o mesmo propósito, lutam em batalha. Então, essa ideia da gente estar o tempo todo, com toda oração, com toda súplica, orando, com toda insistência, por todos os santos. Essa palavra insistência, persistência, eu já tive dúvidas, assim, até que ponto a gente tem que insistir em alguma coisa diante de Deus? Eu estou orando, mas não acontece nada, não acontece, não se resolve, nem que sim, nem que não, o que é que eu faço? A ideia é a seguinte, gente, a palavra de Deus nos ensina a bater. Bater na porta e ela se abrirá, busca e encontra, quem pede recebe. Então, a nossa ideia não é de chegar a convencer Deus. Nossa oração não é para convencer Deus. A nossa oração é para mudar a nossa percepção das coisas e nos colocar diante de Deus como dependentes. Pedir é
dizer, Senhor, eu dependo de ti. Isso é sinal de dependência. Então, pedir é louvável, é necessário, é importante. Qual é o momento que eu paro de pedir por alguma coisa que eu estou insistindo muito e não dá certo? Quando você tiver certeza que não é a vontade de Deus. Você tem que ter certeza. Não é por um misticismo, uma coisa que eu senti ou alguém falou, não. No nosso contexto de vida, como é que eu posso dizer, nos caminhos que Deus cria para a nossa vida, a gente percebe quando alguma coisa é ou não vontade de Deus, quando a porta abre, quando a porta fecha. Você vê Deus criando os caminhos, fazendo a coisa acontecer. Em alguns momentos a gente percebe, eu acredito que isso aqui não é a vontade de Deus. Você para de orar, aceita e pronto. Mas enquanto isso não acontecer, persiste, persiste. Igual aquela viúva lá do juiz Inico. Ela insistia, 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 insistia. Até uma hora que o juiz Inico resolveu a causa dela. E imagina Deus que é longânimo, que é maravilhoso, que é misericordioso. Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo nos pés do Senhor. Senhor, Pai, eu dependo de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude. Me ajuda para que eu consiga fazer, ou ter, ou exercer, não sei. Qual que seja a sua necessidade. Se em algum momento da sua vida você, em oração, em humildade, percebe que aquilo não é a vontade de Deus, ok. Paulo falou isso, né? Ele pede para Deus, Senhor, eu peço que o Senhor tire de mim esse espinho. Né? Era enviado lá um mensageiro de Satanás, faz bofetear ele, um espinho na carne, e ele vai e pede 3 vezes, e o Senhor fala para ele, não vou tirar. Porque a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu não quero tirar. Aí Paulo, ok. Fazer o quê? Ele ainda pediu 3 vezes. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, entender quando que é vontade de Deus, quando a gente não tem resposta e quando a gente sabe que não é vontade de Deus. Tá bom, vamos aqui seguir, porque já são 20 para 11. E Paulo agora ele vai continuar na nossa oração, falando o seguinte, orem também por mim, para que ele seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, Paulo, ele está falando, ensinando as pessoas a orarem, viver em oração. E aí ele aproveita para fazer um pedido. Então, assim, já que vocês vão orar, ora por mim também. Aí a gente lembra onde é que Paulo estava, né? Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão lá, ele estava preso, é uma prisão domiciliar, estava ali rodeado de guardas como é que chama lá? Da guarda pretoriana, né? Guarda de César, do imperador romano. Estava ali também com alguns amigos, com alguns irmãos, né? Cooperadores, enfim, as pessoas que ajudavam ele no ministério. E ele vai fazer um pedido de oração. E ele teria muito, assim, seria justificável Paulo pedir que eles orassem para que Deus libertasse ele da prisão. Só que ele não pede. Ele pede outra coisa. Orem por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, com convicção, para fazer notório o mistério do Evangelho. A ideia de Paulo é pedir para que Deus conceda a ele, sempre que ele abrir a boca, sempre que ele for falar alguma coisa, que ele fale uma palavra com convicção, com confiança, para propagar a mensagem, o mistério do Evangelho. Quando ele fala mistério do Evangelho, é aquela que a gente viu lá no capítulo 2, sobre o mistério dos judeus e dos gentios, que Cristo, na cruz, uniu judeus e gentios num corpo, que é a igreja. E aí ele pede isso, eu quero falar, eu quero abrir minha boca só para falar do Evangelho. Quando eu for fazer isso, que eu fale com convicção. Que eu fale aqui fala assim, para que eu fale livremente, né? Dele livremente. Em outras traduções tem ousadamente, ou com intrepidez, ou seja, com força, com valentia. Eu vou chegar, valentia no sentido de brigar, não, é de dizer assim, eu vou falar com convicção. Porque, gente, contra convicções é complicado. Você chegar e falar assim, eu estou falando do que eu entendi, do que eu vivo, com autoridade. É difícil alguém entrar com argumento que vai derrubar. Então, Paulo está pedindo isso, meus irmãos, orem por mim, para que na hora que eu falar, eu consiga expor toda a convicção que eu tenho, para que essa espada atinja as pessoas. E ele fala assim, que ele é embaixador
dessa mensagem do Evangelho em cadeias. Embaixador é representante. E, geralmente, é um representante de um reino, de uma província, de um país, né, de uma nação, de um império. Enfim. Hoje em dia, a gente tem embaixador de produtos, né? Embaixador de produtos, de merchandising, sabe? Mercado, enfim, produtos. Tem os embaixadores que fazem a propaganda. Pronto. Mas, na perspectiva de Paulo aqui, é um embaixador que vem para fazer diplomacia. Né? O que está acontecendo, por exemplo, lá em Israel, tem todas as diplomacias com os países ali para negociar coisas e tal. Não tem corrupção, não tem essas coisas. Mas você tem as embaixadas dos países, dos outros países, a embaixada do Brasil lá em Israel, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos, e tal. O que é isso? Nas embaixadas tem um embaixador, uma pessoa que representa aquele país, representa os interesses daquele país. Então, Paulo está dizendo, eu sou, aqui dentro de Roma, tem uma embaixada do reino para o qual nós somos transportados, o reino do Filho do amor de Deus. Eu sou embaixador aqui nessa embaixada, e a embaixada é aqui na cadeia. E eu sou o representante dos interesses desse reino. Os interesses do reino que Paulo representa não são prejudicados pelas correntes que o prendem. Por quê? Porque a atuação da diplomacia de Paulo não é feita através das ações dele, da liberdade física dele, mas através da palavra, daquilo que ele fala, porque a palavra que é a espada. Então, a representação dos interesses do reino de Cristo para o mundo inteiro tinha uma embaixada dentro da cadeia de Roma. Isso é maravilhoso. Porque, cara, é impossível alguém criar uma história dessa. Em que dentro de um calabouço, de uma cadeia romana, tivesse alguém representando os interesses de um reino que conseguisse espalhar a mensagem para o mundo inteiro através de uma carta. Que dura não só na era passada, mas nessa era, 2000 anos depois, ainda Paulo está representando os interesses de Cristo e sendo embaixador. É muito maravilhoso isso, porque a palavra de Deus é viva demais, muito viva. E aí Paulo não se sente preso em correntes, por mais que ele estivesse preso em correntes. A prisão de Paulo não prende Paulo. Paulo é um prisioneiro completamente livre, completamente livre. Ele seria preso se ele estivesse pedindo, vamos orar para que Deus me solte dessa prisão, porque eu preciso pregar o evangelho. Não, eu preciso pregar, então eu vou pregar aqui. Daqui mesmo eu prego o evangelho. E a oração dele é essa, que ele, quando abrir a boca, seja para pregar o evangelho, e ele começa a espalhar a mensagem do evangelho, ele saúda, aliás, os da casa de César saúdam a igreja eu não lembro agora qual a igreja, mas alguma igreja que ele escreve uma carta, ele fala, manda saudações os da casa de César. E com certeza esse evangelho provavelmente chegou, provavelmente chegou através dos guardas da guarda pretoriana, os policiais, os soldados da guarda pretoriana, que revezavam, eles ficavam ali com Paulo, ficavam com outros prisioneiros, depois ficavam na fortaleza do imperador. E eles iam revezando, em algum momento eles ouviram a mensagem de Paulo e espalharam essa mensagem. Então, dentro da cadeia, Paulo fez uma embaixada. Daqui desse lugar, eu vou negociar com as pessoas, trazendo para elas os interesses do reino do qual eu represento. O reino a qual eu represento. Para que essas pessoas negociem comigo, por assim dizer, né? E se rendam a essa mensagem. E aí ele pede para que seja com ousadia, que seja com intrepidez. Porque isso, a gente tem que entender que a gente precisa de muita coragem para falar do Evangelho. Porque tem pessoas que têm suas convicções, só que são convicções erradas. E mudar convicções, mudar tradição, mudar o pensamento é muito complicado. Nós não temos esse poder. Mas se a gente conhece a palavra, está com o cingido da verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o calçado do evangelho e com a espada de Deus, a espada que é a palavra de Deus, nós vamos poder expor para essas pessoas com coragem, com convicção, com intrepidez, com ousadia, sem medo de machucar, no sentido de dizer assim, eu vou dizer porque ela acredita em outra coisa. Não, e daí que ela acredita em outra coisa? Talvez ela tenha acreditado também no passado. Não, mas eu não vou dizer que a salvação é pela fé, porque talvez ela não esteja preparada, vai achar
que se é pela fé eu posso fazer qualquer coisa. E daí? Se ela pensa isso, aí é que ela precisa entender que é pela fé, porque ela não entendeu ainda. Se ela acha que é pelas obras, vai dar no inferno do mesmo jeito. Então, nunca a palavra de Deus vai fazer mal a alguém. Nunca. Para com essa. Eu não estou dizendo que vocês têm isso, mas algumas pessoas dizem assim: mas eu acho que não pode falar, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Ninguém está preparado para ouvir. Mas nós temos que ter coragem de falar. Porque se as pessoas não estão preparadas para ouvir, vão interpretar da maneira errada, não somos nós que vamos abrir a cabeça dela para colocar a interpretação da maneira correta. É o Espírito Santo que vai usar a palavra que nós proferimos para mudar o coração das pessoas. Não adianta elas estarem presas aos achismos, às falsas doutrinas, às coisas que prendem ela nas cadeias do legalismo ou das coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, a não ser o inferno, porque pode ser que elas vão ouvir a verdade e vão entender do jeito errado. Mas ela já está entendendo do jeito errado. Então a gente tem que ter coragem de chegar e falar: olha, não é assim. Você precisa entender que você é pecador e que isso vai levar você para o inferno, que você já está condenado. Só tem um jeito: creia em Jesus Cristo. A sua salvação é pela fé. Isso nunca vai fazer mal a ninguém. Pelo contrário, isso vai fazer bem. Se por acaso Deus quiser endurecer o coração, não fez, cumpriu o propósito. O importante é que o propósito da mensagem foi cumprido. Porque a própria palavra ensina que para uns ela vai servir para amolecer o coração, para outros vai ser para endurecer, vai servir como pedra de tropeço. Que seja feita a vontade de Deus. Mas que nós temos que ter coragem, nós temos. E que o Senhor nos conceda coragem, para que a gente possa confrontar as pessoas. Porque a palavra da verdade confronta. Ela coloca a pessoa entre a cruz e a espada. A expectativa é que ela corra para a cruz e fuja da espada. Que Deus faça isso conosco. Que Deus faça isso com todos aqueles que ouvirem a palavra do Evangelho proferido por nós também. Para encerrar, Paulo fala o seguinte: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em toda sinceridade. Em sinceridade. Amém. Eu acho interessante que Paulo fala assim: paz seja com os irmãos e amor com fé. Como se, de fato, pode ser que haja, pode existir amor sem fé. E amor sem fé não serve para nada. Amor sem fé é falso. Amor sem fé é egoísmo. Amor sem fé é pecado. E aí Paulo fala isso, né? Paz seja com os irmãos e amor com fé. Porque o amor que vem da parte de Deus, ele vem com fé. Ele é pela fé. A gente falou sobre isso várias vezes. A nossa salvação é pela fé, a nossa obediência é pela fé, a nossa paz é pela fé, nosso amor é pela fé. A fé é o ingrediente que deixa a coisa ser verdadeira, que tira a hipocrisia. A gente faz, vive ou fala do que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de fé, tudo aquilo que foi externalizado por mim, seja em ações ou em palavras, vai ser porque o meu coração está cheio daquilo. Todo mundo age e fala de acordo com o que crê. Por isso que é pela fé. Por acaso, por exemplo, os terroristas, eles fazem o que eles fazem e até se suicidam em alguns ataques suicidas, porque eles simplesmente são, sei lá, algum tipo de... faz alguma coisa aleatória sem ter propósito? Não, eles acreditam em uma coisa. Eles têm certeza de que o que eles estão fazendo é um benefício. Isso é fé. Pena que é uma fé equivocada, é uma fé sem entendimento, é uma fé completamente errada. Só que nós conhecemos a fé verdadeira através da palavra de Deus. E tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos é fruto da fé que carregamos. É por isso que nós precisamos ter fé na coisa certa, na pessoa certa. Na coisa certa, quando eu falo a palavra de Deus, na pessoa certa, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E aí, o nosso amor será verdadeiro, o nosso amor será válido, a nossa paz será válida, a nossa salvação será válida, as nossas obras serão válidas, porque as obras também são pela fé. Da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma observação.
A ausência de saudações nessa carta a pessoas específicas corrobora para a ideia de que essa carta, como eu falei no primeiro encontro, é uma circular, que deveria ser lida em todas as igrejas daquela região, dado o seu profundo conteúdo teológico. Então, todas as cartas de Paulo, no final, tem saudem fulano de tal, saudem o irmão tal, saudem a irmã tal, fulano manda saudações, eu estou aqui com um médico amado, ele manda saudações, sei quem manda saudações. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, beleza. Acho que era o computador aqui. Essa carta não tem saudação de ninguém. E lá no início, quando tem lá os santos que estão em Éfeso, no capítulo 1, alguns manuscritos, a maioria deles, não tem a palavra Éfeso, tem tipo uma lacuna, um tracinho, como se estivesse dizendo que era para colocar o nome da igreja onde estaria sendo lida aquela carta, naquele momento. Pronto, voltou aqui. E aí, a ideia dos teólogos é que essa carta era uma circular, que ela deveria ir para Éfeso e para várias outras cidades daquela região ali, da Ásia Menor. E o final dessa carta, por não ter nenhuma saudação específica, tipo, saúdem os irmãos que estão em Éfeso. Paulo morou 3 anos em Éfeso. A gente viu no início dessa carta, aqui que a gente estudou, quando a igreja foi fundada, ele passou pelo menos 2 anos lá, acredito que foram 3, mas no mínimo 2 anos. Ele conhecia muita gente lá em Éfeso, a igreja foi plantada por ele, mas ele não manda saudação para ninguém. Então, a ideia é que, possivelmente, essa carta tenha sido uma circular, tá bom? E aí ele encerra. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos que amam o nosso... A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Encerra entre aspas, tá? Porque tem... Não, peraí. Não, gente, eu acho que eu pulei aqui um verso, ó. Um versinho, rapidinho. Quando ele fala assim, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Tíquico é um cooperador de Paulo, certo? Ele ajudava Paulo no seu ministério, e ele também é citado aqui na carta aos Colossenses, que é uma carta da prisão também, uma carta que ele escreveu junto com essa carta de Éfeso, ou pelo menos na mesma época. E no capítulo 4, versos 7 a 9, ele fala, Tíquico informará a vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, fiel, ministro fiel e cooperador do serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Então, Tíquico estava saindo de Roma, levando consigo a carta aos Efésios, ou essa circular que seria para toda aquela região, e a carta aos Colossenses, a carta, possivelmente a carta aos Filipenses, e a carta a Onésimo. Não, Onésimo não, Filemão. A carta a Filemão. Porque são essas 4 cartas que são escritas aqui na prisão. Possivelmente ele estava levando essas 4. Certeza, ele está levando essas 2. Efésios e Colossenses. E o propósito era o mesmo, tanto em Éfeso, ou pelo menos naquela região, e em Colossos. Qual é o propósito? Fazer com que Tíquico informe a igreja tudo o que está acontecendo com Paulo. Quando ele fala dos meus negócios, aqui Paulo provavelmente está se referindo, com certeza, à pregação do evangelho. Lá em Atos, aliás, lá em Coríntios, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele está em Éfeso, tá? Aí já é um outro contexto. Ele está na cidade de Éfeso, na época que ele plantou a igreja em Éfeso, está lá em Éfeso, e ele escreve uma carta aos Coríntios. E ele diz, olha, eu vou visitar vocês aí. Em algum momento ele diz que vai visitar, vai ficar até o Pentecostes em Éfeso, mas depois vai. E ele fala assim, eu vou ficar aqui porque uma porta grande ia ficar, e se me abriu. Todo mundo que lê isso aí acha que é uma porta de emprego que se abriu para Paulo. Que história de porta de emprego? Paulo estava pregando o evangelho, plantando uma igreja, e Deus estava fazendo um avivamento gigantesco em Éfeso.
E ele entende isso como uma porta que Deus abriu. Aqui, quando ele está escrevendo a carta aos Efésios, lá em Roma, ele diz: eu vou pedir para Tíquico informar vocês dos meus negócios. Ou seja, das portas que Deus abriu para mim aqui. E Deus abriu muitas portas para ele lá, né, para a propagação do Evangelho. Então, Tíquico vai informar os irmãos sobre os negócios de Paulo, ou seja, possivelmente, provavelmente, o avanço do Evangelho, como é que eu posso dizer assim? O avanço, né, os lucros que ele tem recebido com o Evangelho, os lucros, não foi legal essa palavra. Como é que eu posso dizer? O crescimento do Evangelho, o crescimento da igreja, através do Evangelho e da pregação de Paulo. Ele elogia Tíquico, falando que ele é um irmão amado, que ele é um fiel ministro do Senhor. Lá em Colossenses ele fala que é um cooperador. E informará de tudo. E com isso, informando essas coisas, eles vão... Tíquico vai, por consequência, consolar os irmãos de Éfeso e daquela região. Por quê? Porque existia uma grande apreensão pelo fato do maior pregador do Evangelho, o maior missionário da época, estava preso. E a igreja se sentia oprimida. Como assim? Paulo está preso. Não é legal isso. Só que aí, se Tíquico vem e fala, gente, não fica assim. Está dando tudo certo. Está melhor do que poderia ser. Paulo está pregando o Evangelho. Paulo está escrevendo a carta. Paulo está... o Evangelho está se espalhando com qualidade. Então, não se turbe o vosso coração. Né? Então, o que Tíquico vai informar sobre Paulo vai consolar o coração da igreja. Né? Então, por isso que ele fala, o mesmo fim para que eu vos enviei para esse mesmo fim, para que saibais do nosso estado, de como nós estamos, e que isso console vocês. Então, que o meu estado aqui seja motivo de consolo para vocês, porque eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele fala isso em outra carta também. Tá bom? E aí, é importante a gente olhar para Tíquico, tá? Como uma pessoa muito importante no ministério. Porque ele não escreveu a carta, ele não trouxe revelações, ele não trouxe doutrinas, ele não é profeta, ele não é apóstolo, mas ele é uma pessoa, é um cooperador, é um servo, é um ministro, alguém que está para fazer um serviço, e um serviço de grande importância. Porque se Tíquico não cuida direito dessa carta, olha o prejuízo que o mundo ia ter, porque nós não teríamos acesso a essa carta. Mas Tíquico cuidou direitinho dessa carta, cuidou direitinho da carta aos Colossenses, e essa carta chegou às igrejas, foi lida, as pessoas foram consoladas, os escribas cristãos começaram a recopiar e espalhar cópias dessa carta, ao ponto de ter inúmeras cópias que puderam ser traduzidas e hoje chegar na nossa Bíblia. Então, Tíquico tem um papel muito importante para nós. É importante a gente olhar para os bastidores, né? Porque todos os holofotes eles podem virar para uma única pessoa, mas por trás dessas pessoas que são vistas, tem uma turma trabalhando e fazendo a coisa acontecer por trás. O Tíquico é uma dessas pessoas. Ele percorre de Roma a Éfeso, que é uma baita de uma caminhada, para levar um conteúdo teológico profundo, maravilhoso, que se espalhou por todo o mundo e que hoje faz parte do cânon e que é uma das peças mais extraordinárias, mais consoladoras e mais brilhantes dentro das Escrituras. Que nós aprendemos tanto, né? Que a gente se alimentou, que a gente aprendeu, que a gente... Enfim, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Foram 13 encontros aqui em Éfeso, fora os da primeira turma, né, que a gente recomeçou. E foram 13 encontros que, pelo menos eu estudando Efésios para poder fazer aqui as exposições, por mais superficiais que sejam, porque não é versículo por versículo, não é palavra por palavra e tal, mas é meio que panorâmico. Mas por mais que seja panorâmico, a minha vida mudou. E eu espero que a vida de vocês, em algum aspecto, tenha mudado. A minha vida mudou em aspectos, assim, maravilhosos. Eu não posso dizer, não consigo nem expressar o quanto o estudar essa carta me fez bem, o quanto minha vida mudou. A minha perspectiva em relação ao relacionamento com Deus, em relação como é que eu posso dizer?
a vida com Deus mesmo, né? Oração, busca, leitura da palavra, em relação ao meu posicionamento no meu casamento, como esposo, que eu sou a autoridade, mas eu sou um líder serviçal, eu preciso ser. Essa aula não está gravada, eu vou ter que regravar, mas é maravilhosa, assim, o ensino é maravilhoso. O meu posicionamento como pai, o meu posicionamento em relação à intimidade mesmo, né, a questão da sexualidade, como é ensinado nas escrituras, nem menção de imoralidade sexual que a gente tenha. Então, isso me fez meditar muito, pensar muito sobre essas coisas e ter condições de poder falar abertamente sobre assuntos que são polêmicos, que são sensíveis, mas que ter contato com esse texto mudou a minha vida e mudou a minha perspectiva, assim, assim, de uma forma muito grande. Meu Deus do céu, eu sou outra pessoa. Há 13 encontros atrás eu era um. Hoje eu sou outra pessoa por causa desse texto. Então, assim, cara, louvado seja Deus pela vida de Tíquico, que carregou essa carta com tanto cuidado, para que ela pudesse chegar até mim. E também até vocês. Gente, 11 horas passou que eu nem vi. Mas também deu tanto problema hoje, né? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Estou às horas. Eu fiquei só pensando em Tíquico chegando assim nas igrejas, né, assim, ei, tá dando certo demais lá, mano. Paulo tá pregando até pro centurião romano e eles estão levando a palavra pra frente. Vamos pregar também, porque Paulo está preso, mas é melhor do que vocês aí, Santo. Eita, como é que pode, né? Que dom, né? Um senso de missão muito extraordinário. Ele coloca a missão acima da vida. Não, eu estou preso, ok. E daí? Eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu estou solto, ok. Então vamos lá. Eu tenho que comer. Não, tudo bem, vou comer. Mas se não tiver, eu não como. Vou fazer o que eu preciso fazer. Então, Paulo sempre colocou a missão dele acima de qualquer coisa. Ele fala, né? Eu já fui rico, já fui pobre, já passei fome, já tive fartura. Por tudo eu já passei. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, fortalecidos em quê? No Senhor e na força do seu poder, a gente pode atuar dessa forma. Dessa forma, não sei, né? Porque, não, poder pode, mas eu acho que, assim, atingir o nível de Paulo. Glória a A Deus pela vida de Paulo também, né? Que escreveu isso. a forma que ele escreve, você vê que, assim, lógico que alguns pontos você tem que fazer uma reflexão mais aprofundada, assim, para entender o contexto que ele estava e como usar hoje, mas na maior parte do texto, você lendo, você vê que serve para a época e serve para hoje, limpo e sacudido o texto, né? Com certeza, é uma É, coisa muito importante. realmente, aí você consegue crer mesmo que era, tipo, Deus revelando para ele, dizendo, ó, escreva, vai servir para agora, vai servir para o povo lá daqui a 2000 anos. Já pensou em... É muito vivo, né? A palavra de Deus, ela não é obsoleta. A Bíblia inteira é assim, né? Claro que tem aspectos que são culturais e que a gente tem que entender dentro daquele contexto, mas que os princípios são eternos. E esses princípios, por serem eternos, eles podem ser aplicados com muita facilidade naquela época e hoje em dia também. Com muita facilidade, eu não vou dizer que hoje em dia é com muita facilidade, porque a sociedade é que mudou os princípios, é como eu falei. Se o diabo conseguir destruir os princípios, que são eternos, eternos no sentido que eles servem para o passado e servem para hoje, se ele conseguir destruir os princípios, ele destrói as pessoas. Por isso que a luta não é contra as pessoas diretamente, é contra o que as pessoas pensam. É contra a verdade que as pessoas, que Deus revelou nas Escrituras. Davi, gostei da edificação para cada armadura, principalmente o capacete da salvação, sempre foi em conta. Ali é uma interpretação, tá? É como eu falei para o Silas ontem, não diga amém para tudo que eu digo, vão lá, dá uma olhada, mas eu acho que faz sentido. O que eu achei mais legal é o capacete do Magneto, né? Eu acho que ilustra muito bem. Gente, mais alguma coisa?
Temos quem aqui tanto? As próximas vão ser o quê? Que eu entrei atrasado. Deixa eu falar então quais são as expectativas para o futuro aqui. Semana que vem eu estou muito interessado, estou vendo a possibilidade, acho que vai dar certo, de falar sobre algo que é do momento, que é o Natal, tá? Então eu quero falar sobre o Natal, mas numa perspectiva cristã, nada a ver com o Papai Noel, a Natal, nada dessas coisas. Quero falar sobre o Natal. E eu quero falar sobre o Natal nesses 3 últimos encontros desse ano. A gente tem mais 3 encontros ainda, 2 ou 3. Eu ainda vou decidir. Mas eu quero falar sobre o Natal. O primeiro seria sobre os tabus, certo? Que são levantados. A minha intenção é falar sobre idolatria, né? Porque eu acho que é um assunto muito importante, que é meio complicado, muito delicado e pouco entendido. E aí eu quero falar sobre idolatria no âmbito do Natal. Se realmente é idolatria, se tem como ser idolatria. Se não é idolatria, pode ser, pode virar, pode não ser, o que é, enfim. Seria mais sobre isso. E aí a gente vai passear por vários textos bíblicos, alguns textos bíblicos, para falar, entender o que é idolatria de verdade. E nos outros 2, ou, enfim, quantos tiverem, se for 1 ou 2, falar sobre o Natal especificamente. Então, falar sobre as promessas da vinda do Messias, o impacto da vida do Messias, da vinda, né? Do nascimento de Jesus Cristo, como que aconteceu, o que aconteceu, quais foram os desdobramentos, por que é importante a gente entender a doutrina da encarnação, que é a doutrina da encarnação de Cristo, tá? Não estou falando de reencarnação, que reencarnação é heresia espírita. Estou falando da doutrina da encarnação. A doutrina, a verdade bíblica de que Cristo é Deus e nasceu, encarnou. E como que isso tem um impacto gigantesco no mundo, na história da redenção, na história como um todo, na história da redenção e no mundo como um todo. Então, a ideia é falar sobre isso. Né? Entender o que é realmente o Natal. Natal cristão, Natal, eu não vou dizer bíblico no sentido de festa, tá? Porque na Bíblia não tem a festa Natal. Mas o Natal bíblico existe, porque o Natal significa o nascimento do Messias. Então, falar do Natal bíblico, que é o nascimento, e falar do Natal com celebração também. A ideia não é convencer as pessoas de que elas devem fazer a comemoração, não tem nada a ver com isso. A ideia é trazer luz sobre o assunto, tanto no aspecto da idolatria quanto no aspecto da celebração e das verdades que estão em volta desses assuntos. Aí, a gente encerra o ano, talvez, encerra as reuniões, né? Ou no dia 15 ou no dia 22, dependendo da quantidade de reuniões que a gente for ter ainda, e volta em 2024, talvez no finalzinho de janeiro para fevereiro, ali no começo de fevereiro, aí eu vou lançar as opções lá no grupo, tá? Para vocês votarem. Eu estava pensando em Gálatas, só que aí eu já recebi a informação de que vocês queriam Romanos, né? E aí eu estou vendo que Romanos Eu vou fazer igual o Paulo, orem por mim para que me seja dada a palavra no abrir da boca, né? A palavra com coragem e com sabedoria. Romanos é forte demais. Ei, Romanos é top. Romanos é doido, né? Eu chego a me tremar. Mas é isso. Então tá, né, gente? Nós somos mais de 11, vamos liberar o povo. Deus abençoe vocês pela paciência, pela parceria. O vídeo vai para o YouTube assim que puder e eu peço que vocês compartilhem com as pessoas se vocês acharam esse conteúdo relevante, como dizem os youtubers. Compartilhem com as pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo e, enfim, que elas aprendam também junto conosco. A intenção não é crescer o canal, a intenção é que a palavra de Deus seja espalhada como Paulo conseguiu fazer da prisão, como é que nós não podemos fazer daqui de casa, não é não? Imagina Paulo com banda larga, hein? Um abraço para vocês.